A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Daniel, capítulo de número 6 e versículo de número 24, que vai nos dizer assim: Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. A palavra do Senhor é muito clara ao nos dizer que tudo que o homem plantar, ele certamente colherá. Existe, irmãos, uma lei chamada lei da semeadura. As pessoas, elas esquecem que há uma colheita e muitos se levantam contra os escolhidos do Senhor, como se nós não tivéssemos dono, como se não houvesse um Deus que viesse a trabalhar por nós, ao nosso favor. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que Ele está contemplando tudo. Que Ele sabe quem são os teus adversários, que Ele sabe quem são aqueles que estão inflamados de inveja, porque muitas vezes, irmãos, quando a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, muitas pessoas adeptas de Satanás, elas serão usadas por Ele para tentar nos paralisar. E o Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: não pare o que você está fazendo. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão fazendo aquilo que Deus entregou, aquilo que Deus confiou a ele e a ela com excelência. E isso tem incomodado. Você está fazendo aquilo que o Senhor te confiou para fazer. E Deus está dizendo: continue, porque eu tenho me agradado de você. Quando olhamos para a história de Daniel, nós contemplamos que tudo que Daniel possuía, inclusive a sabedoria, inclusive a excelência, tudo veio de Deus. O Senhor está dizendo: foi eu quem te abençoei, fui eu quem abri portas na sua vida, foi eu que te coloquei nos lugares onde você está. Mas hoje você observa que você tem incomodado a muitos, mas o Senhor está dizendo: não pare. Daniel estava aqui, irmãos, porque Deus o havia abençoado, porque Deus estava com ele, porque Deus o havia destacado. Quando o Senhor nos destaca, a gente não tem que temer. Irmão, mas tem perseguições. Tem pessoas que não estão ribiando, churabai de candarai, não está falando com alguém profundo. Tem pessoas que não estão entendendo o que eu estou fazendo. Tem pessoas que estão criticando, que estão se levantando, que estão fazendo panelinha, que estão com fofoca. E o Senhor está dizendo: não pare. A minha ordem para você é: continue. Deus te trouxe aqui para lhe dizer através dessa palavra que Deus tem visto quem são os teus adversários. O Senhor tem visto quem são aqueles que têm se levantado contra ti. Daniel estava fazendo aquilo que era para ser feito com excelência, como ele sempre fazia. E a Bíblia nos diz que o rei Dário queria colocar Daniel em um cargo maior. Ele queria elevar a Daniel. Quando os sátrapas começaram a observar, quando eles começaram a ver que Daniel estava se destacando, quando também os presidentes começaram a observar e ver que Daniel estava ali em destaque, eles começaram a se unir para lutar contra a vida de Daniel. E tem pessoas que agem exatamente dessa forma. Quando elas começam a ver a bênção de Deus na sua vida, elas começam a fazer panelinha. Isso é mistério, irmãos. Elas começam a fazer fofoca. Elas começam a com disse-me-disse, a falar um, a falar outro sobre você. E Deus está dizendo: pode deixar. Pode deixar, porque eu vou tratar com cada um dos que tem se levantado contra ti. Declare comigo: eu não vou parar o que eu estou fazendo, mas eu vou continuar, porque Deus tem se agradado de mim. Eu não vou parar o que eu estou fazendo, mas eu vou continuar, porque Deus tem se agradado de mim. A Bíblia nos diz, no versículo de número 3... Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Sobre Daniel tinha o que, irmãos? Um espírito excelente. Sobre a sua vida tem um espírito excelente. O Espírito Santo está em você. E é por isso que você faz tudo que tem que ser feito com excelência. Você dá o seu melhor, mas muitas vezes você observa que isso tem incomodado pessoas. Muitas vezes você observa que os olhares são diferentes para você.
Mas o Senhor está dizendo: continue fazendo o que você foi chamado, você foi escolhida para fazer, porque Daniel aqui não parou. Daniel, irmãos, ele observou, tinha ali um complô contra a vida dele, mas ele continuou. Sabe por quê? Porque Daniel entendia: eu tenho um advogado. Daniel entendia: eu tenho um Deus para comigo. Eu converso com ele, ele é o meu amigo e ele está vendo tudo. Deus está vendo tudo, irmãos. É esta convicção que nós precisamos ter. Declare comigo: o meu Deus contempla tudo e ele sabe quem são os meus inimigos. O meu Deus contempla tudo e ele sabe quem são os meus inimigos. Aqui estava os inimigos de Daniel procurando uma brecha e observaram: não tem brecha na vida deste homem. Vamos nos levantar e vamos falar sobre a fé dele. Vamos fazer algo contra aquilo que ele faz sobre a fé dele, porque senão a gente não vai achar brecha. E a Bíblia nos diz, irmãos, que foi levantado um decreto. E esse decreto era que ninguém poderia pedir nada a Deus nenhum, a ninguém, a não ser ao rei, durante 30 dias. Mas a Bíblia nos diz que Daniel, irmãos, ele tinha um costume de estar ali sempre orando 3 vezes ao dia. Ele não parou. E Deus está dizendo de maneira muito clara: não pare. Se você parar, você vai se arrepender grandemente. Daniel continuou orando. Imagina se Daniel não ora 3 vezes ao dia. Imagina se Daniel para por causa de um decreto. Imagina se Daniel não continua fazendo o que ele fazia com excelência, tanto para Deus quanto para os homens, porque você observa isso na vida de Daniel. Daniel não era somente alguém que fazia algo com excelência para Deus, mas ele também fazia com excelência para os homens. Ele era alguém que servia. O que vier às tuas mãos para fazer, faze-o como se fosse para Deus. Não fica olhando se o teu chefe, se o teu marido, se a tua esposa, se os teus filhos, eles não estão agradecendo, mas seja alguém que faz tudo o que vem às tuas mãos para ser feito como se fosse para Deus, porque a recompensa vem de Deus. A recompensa vem dos céus. Declare comigo: quem me recompensa é Deus. Eu vou continuar fazendo o que é para ser feito com excelência. Quem me recompensa é Deus. Eu vou continuar fazendo o que é para ser feito com excelência. A Bíblia nos diz que mesmo Daniel sabendo que havia ali, irmãos, um decreto, ele continuou orando. E por isso ele foi lançado na cova dos leões. Mas Deus já havia preparado o livramento. Quem ora, quem faz tudo com excelência, quem dá o seu melhor, irmãos, vive o livramento de Deus. Ver Deus de maneira muito clara, livrando, protegendo, guardando. O Senhor está dizendo para você: eu vou me manifestar para você de maneira muito clara, porque eu tenho visto que você tem feito tudo com excelência. Irmãos, quando damos o melhor, o Senhor nos honra. O Senhor, ele nos dá o livramento também. Aqui você observa que Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas nada aconteceu com Daniel. Mas houve uma paga para quem fez um decreto. Houve uma paga para quem agiu injustamente. Deus está dizendo: eu sei quem são as pessoas que estão agindo injustamente. Quem são aqueles que têm se levantado contra você muitas vezes, como se você não tivesse um Deus na tua vida. Daniel não precisou fazer nada contra os inimigos dele. Declare comigo: eu sei que eu não preciso fazer nada contra os meus adversários, porque é o meu Deus que faz justiça. Eu sei que eu não preciso fazer nada contra os meus adversários, porque é meu Deus quem faz justiça. Quem vai fazer justiça por você, meu irmão, quem vai fazer justiça por você, minha irmã, é Deus. Daniel recebeu livramento, enquanto os inimigos, aqueles que haviam se levantado contra Daniel por pura inveja, foram mortos dentro da cova que eles fizeram para Daniel. Irmãos, o que o homem plantar, ele colhe, que era uma colheita. Quando a gente observa, irmãos, que o rei manda trazer ali aqueles que tinham acusado Daniel e eles foram lançados dentro da cova, a gente observa que eles tiveram uma colheita. Deus está dizendo para você: tem colheita chegando. E eu vou trazer a colheita para os teus adversários. Por isso, seja uma pessoa que age tranquilamente. Seja uma pessoa como Daniel, que continua orando ao teu Deus, continua fazendo o teu melhor. Mas, irmã, ninguém é grato, ninguém observa o que eu tenho feito nesta casa, o que eu tenho feito no meio desta parentela, o que eu tenho feito nesta empresa. O Senhor está dizendo: faça tudo com excelência, porque eu sou Deus que te honrarei. A honra de Daniel, irmãos, ela não vinha dos homens, ela vinha de Deus. Deus está dizendo para você: sou eu quem vou te honrar. Sou eu quem vou te abençoar, sou eu quem vou abrir caminhos na tua vida, sou eu quem vou fazer justiça por você. Entrega os teus inimigos nas mãos de Deus. Em momento nenhum, irmãos, você vê a Bíblia dizendo aqui que Daniel foi quem lançou os inimigos dele na cova. Não.
A justiça aconteceu porque Deus é justo, o Senhor está dizendo, eu sou justo, minha filha. Eu sou justo, meu filho. Eu tenho observado que tem pessoas que têm se levantado para tentar parar o meu projeto na tua vida. Tem pessoas que têm se levantado para tentar te enfraquecer espiritualmente, para tentar te enfraquecer no teu ministério, naquilo que eu te chamei para fazer. E o Senhor está dizendo, continua fazendo com excelência. Irmãos, Daniel era excelente porque sobre ele tinha um espírito de excelência. O Espírito Santo habita na minha e na sua vida. Nós precisamos dar o nosso melhor onde a gente estiver. Mesmo que tenha pessoas que não gostem, porque você pode observar. Tem gente que não faz nada, irmãos. Tem gente que não dá o melhor. Tem gente que não faz o melhor para Deus. Não quer nada com nada. Mas quando você começa a fazer, você começa a incomodar. Daniel estava incomodando aos presidentes. Estava incomodando aos sátrapas. Mas ele continuou. Deus está dizendo, se você parar, você vai se arrepender e você vai pagar um alto preço. Continue fazendo aquilo que eu te chamei para fazer. Daniel aqui estava fazendo. Eu vou continuar dando o meu melhor. E o destaque veio para a vida dele, irmãos, mesmo quando os inimigos tentaram atrapalhar. Ei, o que Deus tem para você, ninguém atrapalha. Mesmo que alguém tente, mesmo que alguém se levante contra, mesmo que alguém faça panelinha, e tem gente fazendo panelinha, o Senhor está dizendo aqui. Tem gente fazendo como esses sátrapas, como esses presidentes, se unindo forças, dizendo, eu vou destruir a ela, eu vou envergonhar a ele, eu vou paralisar o ministério dela, eu vou sujar o nome dele. Mas o Senhor está dizendo, eu estou contigo, como eu estive com Daniel. Deus foi livramento na vida de Daniel. Deus estava com Daniel. Quando a gente compreende que Deus está conosco, irmãos, nós não nos preocupamos com aquilo que as pessoas elas podem fazer contra nós. Nós não nos preocupamos com aquilo que muitas pessoas levantam contra a nossa vida. Você não vê momento nenhum aqui Daniel preocupado. Daniel foi orar. Quando você souber que alguém está falando de você, quando você vê os olhares diferentes, porque assim, né, irmãos? Tem pessoas que os olhares já não são mais bons para você. Tem pessoas que já não te olham mais com um olhar bom porque você tem feito algo com excelência que tem incomodado esta pessoa, mas Deus está dizendo para você, não deixe os olhares tortos te pararem, não deixe as conversações, as falações, as fofocas, as mentiras que estão levantando contra você com o intuito de te parar, terem êxito. Você precisa ser forte, você precisa ser um homem e uma mulher de oração como Daniel era. Daniel estava aqui orando 3 vezes ao dia. Ai, irmão, mas Daniel foi lançado na cova dos leões, foi lançado, mas houve livramento para ele. Quando você ora, mesmo que pessoas se levantem contra você, mesmo que o inimigo das nossas almas, ele venha planejar te destruir, se você estiver com o Senhor, se você tiver uma vida de oração, Deus, ele traz o livramento para a sua vida. Houve livramento por quê? Porque Daniel orava. Houve livramento por quê? Porque Daniel, ele era uma pessoa que agia com excelência, não somente com Deus, mas também para com os homens. O que vier à tua mão para fazer, faça, mas faça com excelência, porque o porque o Espírito Santo que habita em ti, ele vai começar a te destacar, e mesmo que haja levantes, mesmo que muitos não gostem, continue, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida. Aqui nós observamos, irmãos, versículo 28, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro Persa. Ninguém pôde invalidar a prosperidade sobre a vida de Daniel. Por quê? Porque Daniel honrava a Deus. Quem honra a Deus é próspero. Quem honra a Deus, Deus abençoa. E quando eu falo de prosperidade, irmãos, é uma prosperidade que abrange todas as áreas. Quando eu falo de prosperidade, meu irmão e minha irmã, eu não falo somente financeira, mas eu falo de uma prosperidade na sua vida espiritual, de uma prosperidade na sua saúde, de uma prosperidade no seu lar, de uma prosperidade na vida sentimental. Honre a Deus que ele te fará próspero, mesmo que haja levantes contra ti. Deus está dizendo, não pare. Não sei porque que Deus, ele está enfatizando tanto para pessoas aqui não pararem, para pessoas aqui permanecerem. Só Deus e você sabe o que tem se levantado contra você para tentar te parar. Só Deus e você sabe o que tem se levantado
contra você para que os planos de Deus venham ser frustrados na sua vida. Mas Deus está dizendo, continue. Daniel continuou convicto do Deus que ele servia, continuou orando ao Senhor, por isso houve livramento e por isso os inimigos colheram aquilo que eles plantaram. Não é você quem faz justiça, quem vai fazer justiça por você é Deus. O que você precisa fazer é ser convicto da sua fé, é ser alguém que age com excelência em tudo que te é colocado as mãos para fazer. O que você precisa fazer é honrar a Deus onde você pisar a planta do pé, porque o restante quem faz por você é Deus. Deus fez justiça por Daniel. A Bíblia diz que todos aqueles que fizeram um decreto, todos aqueles que estavam na panelinha, todos aqueles que estavam ali na reunião contra Daniel, eles foram lançados na cova dos leões e eles não chegaram, irmãos, nem no final da cova. E a Bíblia diz que os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Sabe o que é isso? Justiça. Porque eles plantaram mal contra o servo do Senhor, contra uma pessoa que tinha um espírito excelente. Você tem um Espírito Santo, um Espírito excelente que habita na sua vida. E se alguém se levantar contra você, está se levantando contra o próprio Deus. Por isso, esteja tranquilo. Seja uma pessoa que ora, dá o seu melhor, faz aquilo que vem para ser feito com excelência. Tudo que vem aqui na palma da tua mão, você dá o seu melhor. E por isso, Deus manda eu te dizer que Ele vai te honrar. Fica na posição como Daniel ficou. Permanece como Daniel permaneceu, mesmo que haja apertos, mesmo que haja pessoas com inveja, mesmo que haja panelinhas, fofocas, discórdias contra você, continue firme. Daniel, ele não parou, mas houve firmeza na vida dele, por isso Deus o honrou, Deus o fez prosperar, fez justiça por ele, e os leões não tocaram em Daniel, houve livramento para ele também. Deus está dizendo, há livramento para você, há livramento para sua casa, por isso permaneça firme, porque Deus vai honrar a sua fé. Declare comigo, eu vou permanecer firme como Daniel, e Deus vai honrar a minha fé e fazer justiça por mim. Eu vou permanecer firme como Daniel, e Deus vai honrar a minha fé e fazer justiça por mim. Não esqueça, meu irmão e minha irmã, tudo que vier às suas mãos para fazer, faça com excelência, porque Deus tem se agradado de você. Quando nós, irmãos, damos o nosso melhor, Deus honra a nossa fé. Lembre-se, o que você faz, você não faz para os homens, você faz para Deus, e é Ele quem vai honrar a sua fé. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida, e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer. Deus, obrigado. Obrigada, Senhor, por falar tão fortemente com os teus filhos, Pai. Mesmo que hajam levantes, meu Deus amado, mesmo que tenham pessoas fazendo panelinha, fazendo montinho para tentar destruir a vida dos teus filhos, meu Senhor, o Senhor não deixará, não permitirá, meu Deus amado, porque o Senhor é advogado, o Senhor é juiz, o Senhor é quem defende, é quem faz justiça, Aramandará, é quem traz o livramento. Ah, Senhor, que possamos continuar firmes como Daniel. Ah, Senhor, nos dá uma força como a força dele, uma convicção, meu Pai amado, da sua fé, como ele tinha, meu Pai, que possamos ter também. Ah, Senhor, eu creio que da mesma forma que o Senhor não deixou nenhum dos leões tocarem em Daniel, o Senhor também não deixará nada, meu Deus amado, do que os inimigos têm tramado contra nós terem êxito, Senhor. E eu creio também na tua justiça. Eu creio no Deus, Pai, que traz a resposta para os nossos adversários, mostrando para eles que nós não estamos sozinhos, não, mas que nós temos um dono. Daniel tinha um dono. Nós também temos um dono, Deus poderoso, que nos livra. E eu creio, meu Senhor, no teu livramento. Eu creio, Pai, na sepultura fechada do teu filho, na sepultura fechada da tua filha. Eu creio que nenhum mal vai suceder aos teus filhos e haverá justiça. E todos saberão, Pai, que os teus filhos têm um dono, assim como os inimigos de Daniel contemplaram, Pai, que tu és um Deus poderoso. Os nossos inimigos também contemplarão que nós servimos a um Deus poderoso, Pai. Nós queremos, meu Deus, todos os dias te agradar como Daniel te agradou. Nos ajuda, tem misericórdia de nós, Pai, porque temos a convicção que dentro de nós habita um Espírito excelente. O teu
Espírito Santo está na nossa vida para a gente fazer a diferença. Nos ajuda, Senhor. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, a vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho, Pai, para os teus filhos contarem, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. E eu te peço também, meu Pai, que o Senhor venha visitar cada um que está aqui, Pai, diariamente, que o Senhor os abençoe, os prospere, conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Senhor, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, dê sempre o seu melhor, independente se tem pessoas incomodadas ou não. Continue fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, porque é Ele quem vai te defender, é Ele quem vai fazer justiça por você, é Ele quem honra a sua fé. Seja como Daniel, alguém que faz tudo com excelência, crendo que o nosso Deus é poderoso para nos livrar de todos os nossos adversários. Daniel creu e por isso o Senhor o livrou. Creia, continue orando, porque Deus fará justiça por você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.